E aí, gente, como é que vocês estão? Que bom ter com você mais uma semana com a gente no nosso tempo de reflexão. E eu quero continuar o assunto da semana passada, que nem tudo é aquilo que a gente vê. A gente tem uma perspectiva, a gente tem um ponto de vista sobre uma situação, mas não significa que aquela situação é exatamente do jeito que a gente está vendo. E aí eu falei com vocês sobre a perspectiva de Deus, sobre a mesma situação. Então aquilo que parece ser o fim, Deus está vendo que está apenas começando o que Ele quer trazer, o que Ele quer fazer em nós e através de nós. Aquilo que parecia ser o fim, a rua sem saída, Deus está vendo o início de uma grande avenida. E eu citei uma história, um episódio da vida de Davi. Eu quero contar mais uma outra história com vocês, que nem sempre o naufrágio significa que a nossa vida vai afundar. Essa história está lá no livro de Atos, é o apóstolo Paulo. Paulo, o cara que escreveu praticamente metade do Novo Testamento, e ele foi duramente perseguido, porque antes dele entregar a vida para Cristo Jesus, ele perseguia aqueles que defendiam a fé cristã. E agora que ele estava defendendo a fé cristã, ele é que estava sendo perseguido. E a Bíblia fala de algumas vezes que ele foi preso, que ele apanhou, ele foi torturado, ele quase foi assassinado a pedradas, ele passou por alguns naufrágios, e é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Ele estava sendo condenado, julgado e seria condenado por estar pregando a fé em Cristo Jesus. E aí uma das condenações dele, ele teria que ser levado para Roma. E nessa viagem de navio, a Bíblia conta que teve um dia que houve uma tempestade tão forte que todos no barco tinham plena certeza de que o barco iria afundar. Mas eles queriam retardar o máximo possível o naufrágio do barco, e eles começaram a jogar seus bens, começaram a jogar o que era de peso, de mercadoria, de alimento, de roupa. Eles começaram a jogar muita coisa ao mar. E mesmo assim o mar, o vento ainda estava chacoalhando e todos achavam que ia morrer, e o apóstolo Paulo diz: gente, nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer porque tem muita coisa que Deus ainda vai fazer na minha vida. Nós não vamos morrer. Mas a questão é que o barco terminou afundando, mas todos se jogaram ao mar e eles saíram pegando-se pedaços de madeira, objetos que eles poderiam pegar para se manter flutuando e aí boiando, melhor dizendo, para que pudessem chegar com vida até a margem. E quando eles chegam numa ilha e eles passam 3 meses esperando para que venha o socorro, um novo navio para levar Paulo até Roma. Então Paulo leva agora 3 meses a mais para finalmente chegar a Roma. Teve esse pequeno atraso na viagem. Ele estava sendo levado preso, ele ia ser julgado, provavelmente ele seria condenado, porque ele estava defendendo a fé cristã. E em meio à viagem, ele quase morre com toda a tripulação, mas todos eles conseguiram se salvar e foram até a margem, chegaram numa ilha e ele passa alguns meses naquela ilha. Interessante que ele poderia olhar para si, poderia olhar para aquela situação e falar: mas de que adianta, estar fazendo a coisa certa? De que adianta estar defendendo, pregando, ensinando sobre a fé em Cristo Jesus? Se eu estou sendo levado preso, e antes de chegar na prisão, eu quase morro afogado, e agora eu estou aqui preso nessa ilha por quanto tempo? Ele não sabia que levaria 3 meses. Então ele poderia dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Será que adianta? Será que vale a pena? Mas aí onde está a perspectiva de Deus. Deus tinha algo tão lindo, tão bonito para fazer naquela ilha, mas que ninguém sabia, nem o próprio Paulo sabia. Mas quando ele chega lá, a Bíblia diz que alguns episódios começaram a acontecer que chamaram a atenção das pessoas para Paulo. Entre as coisas que aconteceu é que eles estavam sentados assim numa roda, tinha uma fogueira, e aí apareceu uma cobra, ele foi picado por aquela cobra, e pelo tipo de cobra que o picou, as pessoas já estavam esperando, só uma questão de tempo. Questão de algumas horas, Paulo vai começar
a demonstrar assim, os efeitos do veneno que deve estar a essa altura certamente percorrendo em todo o corpo dele, e ele vai morrer. É questão de um tempo aí, minutos ou horas, a gente vai começar a ver Paulo espumando pela boca, nós vamos começar a ver Paulo se debatendo aqui, e o tempo foi passando, as horas foram passando, e absolutamente nada aconteceu com o apóstolo Paulo. E quando as pessoas viram que absolutamente nada aconteceu com ele, as pessoas começaram a olhar e falar: vem cá, mas quem é você? Qual é a sua história? Quem é o seu Deus? A quem você pertence? Porque o que a gente viu acontecer com você há poucas horas atrás não era para você estar vivo agora. E como é que você não só está vivo, mas está em plena saúde? E aí ele começou a falar: olha, isso é Deus na minha vida. É Deus que consegue fazer milagres que só Deus mesmo fazendo para a gente conseguir acreditar. Só Ele mesmo agindo com poder para a gente conseguir acreditar que pode sim haver saída onde a gente menos espera que possa ter. E aí a Bíblia diz que enquanto ele esteve nessa ilha, milhares de pessoas começaram a ir até ele todos os dias para ouvir o que é que você sabe, o que é que, em quem você crê, no que você crê. Eu preciso saber o que é que você sabe, eu preciso saber qual é o Deus que você crê, o Deus que você serve. E a Bíblia diz que as pessoas começaram a trazer os doentes, vários tipos de enfermidade começaram a trazer para Paulo, e a Bíblia diz que houve grandes manifestações de milagres, de cura, de poder e de salvação naquela ilha. Mas aos olhos de Paulo, assim que ele chegou naquela ilha, aquele naufrágio que poderia ser a morte, aquele naufrágio trouxe vida, trouxe salvação, trouxe cura para toda uma população. Depois veio o navio para levá-lo para Roma, e aí segue a história de Paulo. Um outro episódio que, se a gente olhar aos nossos olhos, a gente pode dizer: eu acho que não vai dar, eu acho que agora Deus deve ter se enganado. Que foi o episódio de José, o José do Egito. José do Egito, cara, ele era um menino novo, também nos seus 17 anos de idade. E Deus tinha algo tão grande para a vida de José, só que ninguém tinha a mínima ideia do que Deus queria para ele. Mas Deus começou a dar uma pista do que queria para José através de sonhos. E em 2 sonhos que José teve, e ele acreditava que aquele sonho tinha sido algo de Deus para ele, ele foi contar para os seus pais, foi contar para os seus irmãos, na verdade foi contar para o pai dele, porque a mãe dele já tinha morrido. Ele era muito pequeno, ainda era bem criança quando a mãe de José morreu, mas ele tinha o pai, ele tinha os seus irmãos, 10 irmãos, e nenhum dos irmãos dele conseguiu acreditar que aquele sonho que ele tinha tido tinha sido algo da parte de Deus. Porque um dos sonhos de José foi: eu vi se prostrando diante de mim o sol, a lua e as estrelas. E os irmãos disseram: quer dizer que nós somos as estrelas e nós vamos nos submeter a você? Você é o mais novo, todos nós somos mais velhos do que você. E dentro da cultura judaica, na morte do pai, o mais velho assumiria a família. Na morte do mais velho, o segundo, o terceiro, o quarto, e ele era apenas o 11º. Então, dentro da cultura, dentro do que era deles na época, não fazia o mínimo sentido José, o 11º filho, ele liderar os outros 10 irmãos mais velhos. E aí os irmãos foram tomados de inveja, de raiva. Quem ele pensa que é, joga ele dentro de uma cova, e aí vem comerciantes que compravam e vendiam escravos. Ele pega o José, vende para esses caras levam José para o Egito, e aí os irmãos pegam a roupa de José, matam o animal, sujam a roupa do José com sangue do animal, leva para o pai e diz: pai, o José ele foi devorado violentamente por um animal e a gente só conseguiu trazer a roupa dele, mas está aqui o sangue dele. Quando na verdade era o sangue do animal, enquanto José estava sendo levado como escravo para o Egito. 13 anos se passaram. E nesses 13 anos que se passaram, José ele foi preso de forma injusta. Lá na delegacia ele ajuda alguns presidiários. E daqueles presidiários
dois tiveram sonhos, os dois sonhos José interpretou, os dois sonhos aconteceram, e um deles que voltou a trabalhar no palácio de Faraó, disse: José, não se preocupa, assim que eu chegar no palácio de Faraó, eu vou contar para ele o que você fez. O cara chega lá, esquece de José, passam-se mais 2 anos, José preso de forma injusta, ele não tinha feito nada para ser preso. Ele não tinha feito nada para ser levado como escravo, ele não tinha feito nada para ser tirado da casa do pai dele de uma forma tão brutal pelos próprios irmãos. Mas aí, quando aquele ex-presidiário, 2 anos depois, lembra de José, porque Faraó teve um sonho, ninguém conseguia interpretar. E aí esse cara disse: caramba, 2 anos atrás eu tive um sonho e o José interpretou e eu prometi ajudá-lo. Cara, eu esqueci dele. Faraó, tem um cara. E aí ele contou o que aconteceu na prisão 2 anos atrás. O Faraó manda chamar José, José chega lá e aí ele dá a interpretação do sonho, dá a solução, porque o Egito teria 7 anos de fartura e o mundo inteiro teria depois mais 7 anos de fome. E o mundo inteiro, José disse, o mundo inteiro vai vir para o Egito para comprar comida e nós seremos muito mais ricos do que já fomos em qualquer outro momento da nossa história. E aí José, aos 30 anos de idade, algo bem parecido com Davi, né? Dos 17 aos 30, José ele se torna o 2º homem mais importante do mundo naquela época. Acima dele, apenas o homem mais poderoso do mundo na época, que era Faraó, lá no Egito. Mas ao longo desses 13 anos, dos 17 ao 20, José poderia ter olhado para a situação que ele estava vendo, passando, e poderia ter chegado na conclusão de que adianta acreditar em Deus. De que adianta acreditar em algo que Deus disse que ia me dar, um milagre que Ele disse que ia fazer, uma resposta de oração que eu vi na Bíblia, um dia eu li na Bíblia que se eu orar crendo, Deus vai responder. E tem muitas situações que ficam lutando contra a nossa esperança. Tem muitas situações que ficam lutando contra a nossa fé, parece que estão sugando a nossa fé. Situações como de Davi, que eu contei semana passada, situações como de Paulo, que quase morre afogado, situações como de José, mas em todas essas situações, Deus estava preparando esses caras para revolucionar uma geração, para revolucionar um mundo. Deus preparou Davi, Deus preparou Paulo, Deus preparou José. E eles foram tremendamente usados na mão de Deus. Então aquilo que a gente pensa que vai ser um naufrágio, aquilo que a gente pensa que vai ser a morte, vai ser o fim, acabou, não tem saída, não tem solução, eu quero te dizer que é exatamente nessa situação que Deus vai te capacitar, que Deus vai te amadurecer, que Deus vai te tornar uma pessoa mais forte, Deus vai te tornar uma pessoa mais segura, Deus vai te tornar uma pessoa mais sólida, Deus vai te tornar uma pessoa mais firme. E isso não vai beneficiar só você, mas tem muita gente que vai viver situações parecidas com a sua e vão precisar ouvir a sua história, vão precisar ouvir o que você já passou, o que você já enfrentou, porque você vai ser usado. Você vai ser usado com a sua história de vida, você vai ser usado com o seu milagre, mas o seu milagre está sendo construído hoje. O seu milagre está sendo construído em meio a essas situações que a gente pensa que vai ser um naufrágio. E eu digo para você, não vai ser o naufrágio, não vai ser a sua morte, não vai ser o fim, é apenas o começo. Deus está te capacitando, Deus está te fortalecendo, Deus está te amadurecendo e você vai ser muito usado. E tem muita gente, mas muita gente que vai precisar da sua experiência que está sendo vivida hoje. Então, eu quero te fortalecer na fé. Não perca a esperança, não perca a fé, nunca deixe de crer. Deus é contigo em todo o tempo. Amém? Foi muito bom ter estado com vocês. Deus abençoe vocês e eu espero que na próxima semana possamos estar mais uma vez juntinhos aqui no nosso momento de reflexão. E você que agora, especialmente você, homem, deseja conversar um dia, bater um papo, tirar alguma dúvida sobre algum assunto que você me viu falando aqui, eu quero te convidar, vai lá na minha barbearia, a gente aproveita e conversa lá, dá um tapa no cabelo aí, na barba, vai ser bem legal. É lá na rua Conselheiro Zotti, 157. É naquela rua que fica por trás do prédio do boliche. O prédio do boliche é bem conhecido aqui em Nova Prata. Naquela rua por trás
Conselheiro Zotes, te espero lá. Um abraço, fica com Deus.